Bem-vindos ao nosso sexto vídeo. Armazenador de energia, cais, ar comprimido. Processo de compressão e processo de expansão. Isso que eu estou ilustrando aqui para vocês é uma máquina de compressão e expansão ideal. Nós temos o trabalho sendo realizado por esse êmbolo, então nós temos uma força e temos um deslocamento que está sendo provocado. Ao fornecer esse trabalho, nós estamos então comprimindo o ar que está aqui dentro desse pistão. E para isso, nós estamos considerando que essas entradas elas estão vedadas. Ao mesmo tempo, considerando que o ar já está muito comprimido aqui dentro. Se eu liberar esse pistão, o movimento será contrário, então o ar comprimido ele vai exercer, ele vai produzir esse trabalho que pode ser absorvido. Então, essa máquina de compressão, ela pode tanto fornecer energia, comprimindo o gás, como absorver energia, expandindo o gás. Se eu não tiver trabalho, se esse sistema ele for um sistema fechado, selado, isso vira um reservatório, ou seja, o trabalho realizado ele é zero, não existe trabalho. Lembrando de novo que todas essas considerações são para um gás ideal, ou seja, PV igual a nRT, a nossa energia está relacionada com a integral de pressão no volume, ou seja, isso vem do nosso trabalho, e uma formulação importante que agora eu trago para vocês, que é a lei de refrigeração de Newton, onde ela relaciona a troca térmica de fluidos, aqui no caso a gente está falando do ar comprimido, em função da área de troca de calor e da constante HC, que essa constante muitas vezes ela é empírica, mas para nós a gente consegue perceber que quanto melhor for essa área de troca térmica, melhor vai ser esse ΔT. E isso pode, para nós, significar um sistema, uma máquina de compressão e expansão melhor, pois a gente pode até se aproximar de um ciclo perfeito isotérmico. Então essa é a ideia. Quais são as tecnologias que tentam misturar ou incorporar essa ideia de ciclo isotérmico? A relação de trabalho e calor é o que a gente tem de energia. Ou a energia ela é utilizada para a realização de trabalho, ou ela aparece na forma de perdas, de calor, se a gente, claro, não conseguir aproveitar esse calor que foi gerado. Como que funciona então o processo de compressão? Primeiro, o ar ele é comprimido, depois de comprimido ele esquenta porque ele absorve a energia do trabalho em forma de calor. Se ele esquentar, a massa específica dele vai diminuir. Se a massa específica diminui, significa que eu vou armazenar uma quantidade menor de ar. Se eu conseguir então esfriar esse ar, a pressão ela vai diminuir. Com isso, eu consigo armazenar uma quantidade maior de energia. Então a ideia é não esquentar o ar enquanto ele estiver sendo comprimido, porque a gente vai armazenar uma quantidade, um volume menor de ar, porque a pressão ela vai subir em função da temperatura. Se a gente armazenar um ar quente, à medida que ele esfria, a pressão vai cair, então isso para nós vai caracterizar um descarregamento do nosso armazenador. Inicialmente eu tinha 200 bar, agora eu fui medir, eu tenho 190 bar. Significa que eu tive um vazamento, literalmente. Só que aqui não foi em forma de ar, foi em forma de temperatura. Então eu perdi parte da minha temperatura para o ambiente, para as paredes externas do meu reservatório, e com isso, então, eu não consigo mais recuperar essa energia. Isso foi, em termos de perdas, minha eficiência foi lá no chão. Esse passo a passo aqui foi o que eu já tinha comentado para vocês, por que a gente quer um ciclo isotérmico, e ele ilustra bem a relação entre volume, pressão e temperatura. Provavelmente vocês já devem ter tido essa sensação, trabalhando com ar comprimido em algum momento, até mesmo, como eu comentei, fazendo o bombeamento de ar para dentro de um pneu, de bicicleta, de uma bola ou algo parecido. Vamos separar então o que seria energia útil e energia de perdas. Em termodinâmica, energia é o trabalho útil, aquele que a gente efetivamente consegue aproveitar. Essa equação de exergia, ela considera tanto a pressão quanto a temperatura e ela mostra para nós também que o melhor aproveitamento exergético ele acontece para compressão e expansão isotérmica. Não vou voltar e não vou falar isso de novo, que nós já comentamos várias vezes. Mas nessa condição temos uma eficiência maior e uma maior densidade energética. Então, a qualidade da transferência térmica é o elemento chave para a performance do armazenador. Por isso que lá nos primeiros vídeos vocês viram que a gente tinha bastante
trocador de calor, nós tínhamos um intercooler e um aftercooler. E nós temos também, antes de injetar, antes do ar retornar para a câmara de combustão, para o estágio de expansão, o ar ele é misturado com gás, passa na câmara de combustão e expande na turbina de alta pressão, depois queima de novo e na de baixa pressão. Ele precisa passar também por um recuperador. Esse recuperador ele é utilizado para elevar a sua temperatura. Essa figurinha aqui embaixo ela é muito boa, que ela ilustra muito bem para nós cada um dos ciclos. Vamos ver isso com calma. Vamos estudar primeiro aqui, são identificados quatro ciclos, 4 processos aqui. O primeiro deles é um processo adiabático. O processo adiabático ele ocorre tão rápido que você não consegue nem trocar a temperatura com o meio e você varia ele de forma tão rápida que você sente tanto na pressão, quanto no volume, quanto na temperatura. Então, originalmente nós tínhamos esse êmbolo sendo sustentado por uma força F. Claro, diagrama de corpo livre tem a mesma força sendo exercida pelo gás, pressão unitária, volume unitário, temperatura de 15 graus Celsius. Em um determinado momento eu comprimo esse gás, adicionando aqui uma nova força F1, a pressão sobe, o volume ele vai diminuir e a temperatura ela vai variar. Agora essa temperatura foi para 101 graus Celsius. Vamos tentar agora realizar um novo ciclo sem variação de pressão. Eu vou sustentar essa força F e essa força F1 de forma que, à medida que a temperatura do gás ela for caindo, eu vou ter menos movimentação das minhas moléculas de ar e cada vez mais elas vão ficando mais comportadas dentro desse pistão. Ao ficar mais comportada, significa que a minha temperatura ela vai cair e o meu volume ele vai cair. Então, a minha pressão ela se manteve praticamente constante e eu tive aqui uma transformação sem variação de pressão. Posso, da mesma forma, fazer o contrário, uma expansão adiabática, que é o que acontece com o aerosol. Eu retiro a força F1 muito rapidamente, a temperatura do gás ela cai, aqui identificado como menos 51 graus, e se eu esperar, esse pistão vai crescer o volume à medida que a temperatura volta, ela retorna para os nossos 15 graus Celsius. Se eu conseguir partir dessa situação aqui de cima para essa situação aqui de baixo, seria a minha transformação, o meu ciclo isotérmico, é o ciclo ideal. Mas de fato o que a gente consegue é um ciclo politrópico, que é um meio termo entre isso que foi ilustrado aqui. Se nós tivermos então compressão e expansão em um único estágio, isso pode ser um problema. Observe essas curvas identificadas. O processo isotérmico, o politrópico E e o politrópico C. O politrópico E de expansão e o C de compressão. No melhor dos mundos, seria se ela fosse isotérmica, porque a gente consegue aproveitar quase a mesma quantidade do que é comprimido para o que é expandido. Agora, se ela for politrópica, nós perdemos uma quantidade razoável de energia. Nós gastamos demais para comprimir e nós perdemos demais para expandir, assim como está ilustrado nessa figura aqui. Uma opção seria aumentar os estágios de compressão, com a utilização, por exemplo, de intercooler para melhorar a eficiência do processo. Então, ao invés de querer levar logo, vamos voltar aqui no nosso ciclo original, a minha pressão de 1 até 2,5, eu faço a minha pressão passar de 1 para 1,1, em um estágio que seja. Depois eu faço ela passar para 1,5, depois para 2, até chegar a 2,5. Dessa forma eu não causo uma variação tão abrupta de temperatura e com isso eu consigo melhorar, que é o que está ilustrado por essa figurinha aqui do lado. Se eu quebrar esses pistões em ciclos, cada estágio vai ter uma representatividade. Então, se a gente somar cada uma das contribuições, nós temos um efeito, reduzindo então as perdas e aumentando a eficiência. Aqui só uma comparação da máxima pressão armazenada em função do volume e a energia. Esse N está relacionado com aquele coeficiente de expansão adiabática que a gente comentou, se eu não me engano, no vídeo 3. Mas ele mostra que quanto mais próximo de 1, mais isotérmica é o processo, ou ciclo termodinâmico de compressão e expansão, e seria o melhor dos mundos, o melhor dos cenários. Para contextualizar vocês, o valor típico de uma bateria de chumbo ácido está em torno de, em termos de volume, de 50
kWh por metro cúbico, que é exatamente esse pontinho aqui. Fazendo analogia com a usina reversível, esse sistema ele não é um sistema para ter uma elevada densidade energética. Ele está mais para uma usina reversível, querendo explorar a diversidade geológica. Pô, eu tenho uma caverna aqui, posso tacar ar comprimido, então eu vou utilizar isso, do que uma tecnologia para ser compatível, por exemplo, com baterias, que tem uma densidade energética bem maior.